Olá, bom dia. Então, pessoal, nesse dia que antecede aí é um eclipse, né, bem importante. Nós também estamos aqui batendo esse papinho numa sequência dentro das constelações sistêmicas sobre escolha da profissão. Eu tinha feito um vídeo antes, né, onde eu estava justamente contando da minha infância um pouco para vocês. Então eu vou partir desse raciocínio para que vocês acompanhem a partir daí, tá? Então desde menina eu tinha na minha cabeça que eu deveria cuidar de pessoas. E cheguei até uma época a fazer uma mala. Eu tinha aí os meus 8 anos. Eu cheguei a fazer uma mala e dizer para minha mãe: eu vou embora, porque eu tenho coisas para fazer. Eu não pertenço aqui, eu pertenço a outros lugares. Coisa maluca, né? Mas hoje eu entendo muito dessa questão de pertencência, dessa questão da análise do campo sistêmico e de toda a base ancestral que eu carrego comigo e que também ao longo da minha existência foi me direcionando a raízes profundas em mim, indígenas. E que na minha família, por N razões, isso não era tão falado, não era tão inserido no contexto familiar, né? Isso passou a ter voz dentro do sistema quando eu comecei, há uns 30 anos atrás, movida por esses chamados, né? Ou talvez o chamado bem ancestral, bem da terra, né? Que me levou a justamente alçar voos e ir em busca dessa ancestralidade. Eu andarilhei bastante. Eu fui com 17 para 18 anos, eu comecei a minha trilha, né? Indo para a Europa, especificamente ao sul da Espanha, em Marbella, Puerto Banús. Por outras tantas circunstâncias da vida, eu fui parar aí. E aí eu também, juntando com todo o meu mosaico, para trazer para vocês essa questão da profissão, da missão e do propósito, né? Eu tenho que contar um pouquinho disso. Porque, por exemplo, o meu pai, que faleceu quando eu tinha 10 anos, ele sempre foi muito relacionado à comunicação. Ele não só era um grande comunicador nas suas relações, como ele trabalhou em rádio, ele tinha um programa numa rádio que chamava-se A Hora da Ave Maria. E a minha mãe, professora. Então, eu quando fui, vou dar um pulo agora, né? Quando eu fui concluir o ensino médico em magistério, eu logo em seguida fui para onde? Para comunicação, para fazer vestibular para comunicação social. E aí eu entrei e cursei um período com jornalismo e depois eu entrei no turismo. Então, analisando hoje com o olhar sistêmico, analisando hoje que tem todo um antes na vida da gente, que muitas vezes a gente não sabe dentro do nosso sistema como é que era tudo isso, né? Como é que era a questão da profissão. E eu preciso contar para vocês porque o meu pai, por exemplo, queriam que ele fosse médico. E eu não tive tempo de destrinchar muito esse novelo com ele, mas eu via o meu pai muito envolvido com esportes, ele era um atleta, né, do tênis e também era campeão de judô. E eu via o meu pai muito aí, muito nas comunicações, e eu andarilhava muito com ele para lá e para cá, né? Cumpre fazer um parêntese aí que a figura da mãe, né,
trabalha com o acolhimento, com a nutrição. A mãe é dentro, o pai é fora. É através do pai que nós conhecemos o mundo, exploramos o mundo. Então eu trago isso tudo também comigo. E hoje compreendo um pouco mais da questão da minha escolha de profissão e do como hoje eu sou consteladora sistêmica, terapeuta alquímica, aí reúne medicina chinesa, terapia floral, liberações miofascial, né? Questões de manipulação com o corpo, com a alma e principalmente essa essência primeira que é o meu propósito profundo, minha alma, o que me anima, que é toda essa travessia, todas essas curvas, todos esses caminhos, me conduzindo sempre para a essência que é a Terra, a criação, a matriz de onde nós todos viemos. Mas eu custei muito para chegar a essa conclusão, né? Eu fui ser reinserida no contexto tribal, falando aí de etnia, né? Eu fui ser inserida numa etnia Mbiá Guarani, que é um dos troncos Guarani que eu carrego comigo, e carrego um outro tronco Tupi. E também carrego o tronco português, e também carrego o tronco libanês. Até onde eu sei, né, eu sou uma mistureba, mas esta raiz forte indígena que precisava em mim e através de mim, né, ser dada a voz, o que acabou me conduzindo? Me conduziu para o mundo, me conduziu para toda esse intercâmbio multiétnico que se deu e que se dá na minha vida. Essas tantas trocas de saberes que me conduziram a palestras no mundo, a atuar, digamos assim, dentro de toda a causa indígena com uma intensidade tremenda. Mas e aí, né? E a minha profissão, né? E a minha profissão? Aquilo que eu aqui então estou carregando, trazendo desse céu, desse Pai Celestial, ancorando na terra. E a minha profissão? É essa profissão que eu exerço hoje, né? e que me dá múltiplas possibilidades através da escrita, eu também sou escritora, né? Através das terapias, dos cursos, dos atendimentos que eu desenvolvo e das medicinas dessa terra. Então, esse é o meu propósito. É isso que eu vim para fazer. Eu não vim para ser médica no sentido acadêmico, eu vim para trabalhar, para exercitar, né, esse servir a essa terra. E através desse servir a essa terra, existe aí uma matriz infinita de possibilidades que eu tenho, né? Eu tenho tido a grande bênção ou as grandes bênçãos de compartilhar aqui com vocês. Mas em resumo, certo? Nós precisamos estar atentos a essa questão da missão e do propósito, né? Porque isso numa leitura em diferentes outras análises, muitas vezes nós temos no seio da nossa família uma missão que nos é imposta. Nós temos a missão de seguir o padrão da família. Todo mundo é advogado, todo mundo é militar, todo mundo é médico, todo mundo, né, tem que fazer aquilo que os seus pais fizeram, né, e muitas vezes isso acarreta em nós, filhos, netos, né, e todas as nossas futuras gerações, acarreta um grande emaranhado, uma grande insegurança, uma série de outros limites, né, que são impostos à nossa própria criatividade, ao nosso próprio anseio de ser. Então é importante dizer e agradecer
aos nossos pais por tudo que nós tomamos deles, por todas as moedas deles, né? Mas agora nós fazemos as nossas escolhas, nós crescemos, então nós fazemos as nossas escolhas honrando as escolhas que eles fizeram, aceitando as escolhas que eles fizeram, porém nós devemos honrar agora as nossas próprias escolhas para que os nossos descendentes possam estar livres para honrar também as suas próprias escolhas. E então, dentro disso, eu agradeço, né? Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe, agradeço por tudo de vocês, né? Dos meus avós paternos, maternos, bisavós e de todos os meus ancestrais, inclusive e sobretudo indígenas, que dentro de mim, né, reside esse espírito e através de mim também. E também os ancestrais portugueses, e também os ancestrais do Oriente, libaneses, e também espanhóis, e também negros, né? Porque todos eles habitam em nós. E quando nós reconhecemos e integramos e agradecemos e dizemos, eu vejo vocês, eu sinto vocês, eu honro vocês, isso fica muito mais tranquilo, saudável e positivo para que a gente possa seguir em frente. Grande beijo, espero ter sido útil.